Então acompanhe comigo a leitura. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós pedimos a Ti agora, neste momento, a Tua direção, Senhor, durante esse culto, durante essa pregação da Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar preparando o nosso coração para a mensagem que será pregada, pela palavra que será exposta, e que ela encontre em nosso coração um terreno fértil para que ela possa crescer e dar frutos, Pai. Nos guie aqui, Senhor, nos conduza, e realmente seja apenas a Tua palavra sendo exposta aqui essa noite. Em nome de Cristo aqui oramos. Amém. Irmãos, na semana passada, eu fiz a exposição apenas do verso 28 aqui do capítulo 2, onde João nos apresentou duas reações que as pessoas terão no dia que Jesus Cristo se manifestar, que Jesus Cristo voltar. Dois grupos de pessoas, João nos diz no texto. Uns reagirão com confiança, que correrão confiantes aos braços do seu Senhor e Salvador, e aquele grupo de pessoas que se esconderão envergonhados nesse dia. Então essas pessoas, as envergonhadas, elas saberão que Jesus é real, que Jesus de fato existe e que Ele voltou para julgar todos os homens. E essas pessoas terão vergonha, porque elas tentarão se esconder, porque elas sabem que viveram vidas sem nunca levar Deus ou seu Filho em consideração. No resto do texto que nós veremos hoje aqui, João usa essa esperança que é verdadeira, que o cristão possui na volta de Jesus, como um incentivo a nós vivermos vidas diferentes dos demais, uma vida que é semelhante ao nosso Senhor, a Jesus. Então, mais uma vez, para demonstrar as diferenças entre os cristãos verdadeiros e aqueles cristãos que se diziam cristãos, aquelas pessoas que se diziam cristãs, mas que estavam distorcendo os ensinos, as doutrinas cristãs dentro das igrejas da época de João, é que João vai utilizar aqui novamente o argumento da comparação, né? Como são os verdadeiros cristãos em comparação com as outras pessoas. E aí ele diz, nós vamos ver aqui no texto, que o cristão verdadeiro, ele possui uma postura semelhante a Jesus Cristo. Ele também vai dizer que o cristão verdadeiro, ele possui uma família semelhante. E por fim, que o verdadeiro cristão possuirá futuramente uma aparência semelhante. Então, em primeiro lugar, a postura semelhante, o verso 29 do capítulo 2 nos diz isso. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, nós podemos observar facilmente nos nossos próprios filhos, muitas vezes, as preferências deles, as aptidões deles. Nessas características visíveis, você enxerga o próprio pai um pouco refletido ali neles, né? Às vezes, até no gesto dos nossos filhos, a gente pode ver a semelhança com seus pais, na maneira de andar, na maneira de falar, enfim. Nós podemos ver nos nossos próprios filhos as semelhanças com os seus pais. O filho, ele tende a exibir o caráter do pai, porque ele participa diariamente da vida do seu pai. O filho, ele tende a imitar o pai, porque ele tem no pai a figura, aquele alvo, aquela figura do herói, a imagem da pessoa que ele gostaria de ser quando crescer. E é isso que João nos diz aqui no texto. Se sabemos que o nosso Pai Celestial é justo, então a consequência lógica disso é que todo aquele que pratica a justiça é filho desse Deus justo. O objetivo do apóstolo é mostrar que a retidão de uma pessoa é a prova, é a evidência externa de uma verdadeira conversão.
Ele não está falando que retidão moral é o que causa a verdadeira conversão, mas é a maneira que temos, de forma visível, a gente pode observar a evidência de alguém que realmente nasceu de novo. E o motivo de João abordar esse tema aqui, ele é melhor observado quando a gente relembra um pouco do contexto histórico, né? O combate que João está fazendo aqui aos falsos mestres que estavam lá espalhando ensinos mentirosos sobre Jesus. Essas pessoas, elas alegavam ser superior às outras pessoas por possuírem um novo conhecimento sobre Jesus, uma novidade acerca daquele que tinha vindo salvar a humanidade. Um conhecimento que eles consideravam ser elevado demais para algumas pessoas. Então, o argumento do apóstolo é: conhecimento não prova nada. De nada adianta você alegar que sabe várias informações novas sobre Jesus Cristo, mas a sua vida não é semelhante a dele. O que caracteriza o verdadeiro cristão é a semelhança com o Pai e o Filho. Por exemplo, se você sabe que Deus é justo, então saiba que você deve evidenciar a sua semelhança com Deus por meio da justiça, sendo uma pessoa justa. Se você sabe que Deus é amor, então você não amar o seu irmão é incompatível com ser filho de Deus. Se você sabe que Deus é misericordioso e perdoador, seja assim com os demais. Demonstre de maneira visível a sua filiação, mostre o seu novo nascimento. João já havia dito no capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Você se diz um seguidor de Cristo, então você precisa refleti-lo na sua vida. Você precisa evidenciar Cristo em sua vida, colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou. Certamente, irmãos, essas pessoas que estavam lá transmitindo ensinos errados, deturpando a fé cristã, elas não possuíam essas evidências em sua vida. Certamente elas faziam confusão e a sua vida não demonstrava em nada o caráter de Cristo. Tiago também bateu muito forte na sua epístola sobre a questão das evidências externas, confirmando uma verdadeira conversão. O famoso texto de Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também uma fé sem obras é morta. Sempre é importante, irmãos, frisar que nem João, nem Tiago estavam afirmando que as obras eram a causa da nossa salvação. Eles estavam dizendo que elas sim são a evidência externa da verdadeira conversão. Nós podemos observar isso também numa instrução que Paulo deu a Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fica muito claro, irmãos, nas Escrituras, analisando esses textos, como as obras, elas não são a causa da salvação, mas sim o efeito da salvação em nossas vidas. Quando Deus abre os nossos olhos, através do seu Espírito, para buscar a Cristo, para conhecer a Cristo, através da palavra de Deus, neste momento, irmãos, quando eu me torno íntimo da sua palavra, por meio da palavra e através da palavra, é que eu me torno apto, habilitado para fazer boas obras. Conforme Paulo acabou de dizer para Timóteo, a palavra é útil em vários sentidos, para que a gente se torne apto para fazer boas obras. As mudanças visíveis, as coisas boas que possamos fazer, elas ocorrem quando eu me aproximo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inspirada por Ele. É a palavra de Deus que é útil para me ensinar. É a palavra de Deus que é útil para me repreender, para me corrigir, para me educar, para que aí sim eu possa fazer boas obras, como uma consequência natural de me aproximar de Deus. Eu me torno cada vez mais semelhante a Ele, quanto mais próximo da palavra eu me encontro.
Dizer que porque eu faço boas obras eu sou salvo, ou que por causa dessas boas ações eu possa me aproximar de Deus, isso é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Basta nós lermos Isaías 64:6, que diz: somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O que o profeta quis dizer é que mesmo as nossas melhores obras, quando comparadas com a santidade de Deus, são como trapos sujos. Por isso é impossível, irmãos, que obras, caridades, ou o que quer de bom que nós possamos fazer, possa nos aproximar de alguma forma de Deus. Entretanto, irmãos, se somos cristãos verdadeiros, nós devemos ser semelhantes a Ele em nossa postura, em nossa conduta. Nós devemos viver o que pregamos. Não porque isso vai nos aproximar de Deus, não porque disso dependa a nossa salvação. Pelo contrário, nós devemos ser semelhantes a Jesus em nossa postura, porque Deus se aproximou de nós. Nós devemos viver o que pregamos. E nós fazemos isso por causa que Ele nos amou primeiro. Eu não faço coisas boas para que aí Deus passe a me amar, mas eu começo a fazer coisas boas porque Ele já me amou antes. É fácil, irmãos? Não, porque somos pecadores, porque lutamos diariamente com os nossos pecados. Mas como lemos na instrução aqui de Paulo a Timóteo, a palavra de Deus é que nos torna perfeitamente habilitados para vivermos de forma semelhantes ao exemplo de Cristo. Nós nos tornamos aptos a praticarmos boas obras. Viva próximo da palavra de Deus e se torne apto, capacitado a viver de forma justa, a andar como Ele andou. Viva distante deste livro e se torne totalmente incapaz de ser identificado como um seguidor de Cristo. A fé cristã é uma crença que envolve prática. Não é apenas adquirir conhecimento. Você precisa viver. Você precisa ser cristão. Você precisa ter um novo nascimento. Envolve mudança de vida. Envolve conversão. O resumo desse ponto, irmão, de que o verdadeiro cristão possui uma semelhança na postura, é que nós não podemos ser chamados de cristãos sem conhecer das Escrituras e ainda mais sem colocá-la em prática. Seria como alguém querendo tirar a sua habilitação, a sua carteira de motorista. Nós precisamos passar no exame teórico e prático. De nada adianta tirar 10 no teórico, mas não conseguir tirar o carro do lugar na prova prática. Eu somente serei um motorista habilitado se eu souber as leis de trânsito, se eu souber na teoria como se dirige um automóvel, mas esse conhecimento ele tem que ser evidenciado na prática, no exame de direção. Não conhecer nada da Bíblia é um grande problema porque te deixa totalmente incapacitado logo de cara. Quando você for para o exame prático, você já não sabe nada da teoria. Mas saber toda a Bíblia de cor na sua cabeça, saber tudo sobre teologia, e na vida, no dia a dia, não possuir nenhuma semelhança com Cristo, isso também não te torna um cristão verdadeiro. Viver o que pregamos. O grande desafio das nossas vidas cristãs. Andar como Ele andou. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quão destrutivo é quando pessoas que se dizem cristãs, que falam de Cristo, que pregam sobre um elevado padrão moral, do negue-se a si mesmo, do não sirva ao Deus e ao dinheiro, quão destrutivo e danoso é quando essas pessoas falam essas coisas, mas as suas vidas não evidenciam esses mesmos atos. Dizem que não podemos amar o dinheiro, mas vivemos vidas totalmente materialistas.
Dizem que devemos amar o nosso inimigo, mas essas pessoas tratam suas esposas com desprezo e grosseria. Dizem que Jesus é tudo para mim, mas qualquer motivo é desculpa válida para não estar nos cultos, para não ler a Bíblia em casa, para não orar. As pessoas olham para esses cristãos e pensam: eu não quero isso para mim. Não há nada de diferente nisso. Nós, cristãos verdadeiros, precisamos buscar uma postura semelhante ao nosso Senhor. O incentivo do apóstolo é que a esperança da volta de Jesus nos motive a buscar essa semelhança de conduta, caráter e retidão. Um filho, ele tende a ser semelhante ao seu pai, o pai que ele tanto admira e ama. Ou seremos semelhantes em nossa postura com Cristo, ou teremos postura semelhante ao mundo. Qual dos dois você se parece mais? Você lembra mais a Cristo ou ao mundo? Isso apenas evidencia de maneira clara, maneira visível, onde está o teu coração. Quem você tem amado a mais? Você tem amado mais a Cristo ou ao mundo? O verdadeiro cristão não sempre será semelhante ao seu Senhor. Sempre. Em primeiro lugar, possuirá uma postura semelhante. Em segundo lugar, uma família semelhante. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Que versículo, irmãos! O que há de tão especial em ser filho de Deus, para que João se empolgue tanto ao dizer: olhem o tamanho do amor de Deus? É isso que ele está dizendo ali: olhem como Deus nos ama, olhem o tamanho do amor de Deus por nós, um amor tão grande ao ponto de nós sermos chamados de filhos de Deus. O que há de tão especial nisso? As pessoas tendem a não valorizar isso, o privilégio que é ser chamado de filho de Deus, principalmente dentro de uma cultura que prega que todos somos filhos de Deus. Um pensamento universalista de que todos os caminhos levam a Deus. Um pensamento de que todos os deuses deste mundo são iguais. Para essas pessoas realmente não há nada de especial em ser filho de Deus, afinal de contas todos são filhos de Deus. O que há de especial nisso? Mas o Deus das Escrituras é totalmente contrário a essas ideias. É um Deus exclusivista. Para a Bíblia existe muito a ser considerado em poder ter a honra de ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que não somos filhos de Deus por natureza, como pensam as pessoas. Para o mundo, as pessoas naturalmente são filhas de Deus. Para a Bíblia, nós não somos filhos de Deus pela natureza, e sim pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 a 13, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os verdadeiros cristãos são filhos de Deus porque Ele vos deu vida. São filhos porque foram gerados por Deus. E não falo de ser gerado no sentido de Deus ter nos dado uma vida física, mas de ter dado a verdadeira vida, o novo nascimento. É nisso que reside a beleza de poder ser filho de Deus.
Saber que por natureza, ou seja, naturalmente, todas as pessoas são filhos da ira. As pessoas andam segundo os seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, totalmente distantes de Deus. E não há coisa pior para o homem, em seu estado natural, para o orgulho humano, do que pensar que existe alguém superior a ele mesmo. Alguém que estabeleceu regras. Alguém que um dia todos prestarão contas da sua vida. Nós somos naturalmente, irmãos, orgulhosos. E não há nada mais humilhante para nós do que isso. Saber que existe alguém infinitamente maior do que eu, mais poderoso, mais sábio. E é apenas quando eu tomo ciência disso, do meu estado miserável, do meu pecado, do meu orgulho que me afastou por tanto tempo de Deus, é a partir deste momento que eu posso ver a minha filiação com Deus com os mesmos olhos do apóstolo João. Que grande amor Deus tem por mim. Alguém com tantos problemas como eu, com tantas falhas, alguém tão orgulhoso, e mesmo assim Deus me concede o título semelhante ao seu Filho Jesus. Eu sou filho de Deus, porque Ele me deu vida. Por causa disso é que eu posso orar. É porque Ele me deu vida que eu posso falar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, esse Deus infinitamente sábio, eterno, majestoso, e dizer para Ele: Pai querido. Que grande amor Deus tem concedido para os seus filhos. Essa ideia, irmãos, de que todo homem é filho de Deus, é tão absurda à luz da Bíblia. Como a gente pode ver nesse mesmo versículo que nós estamos vendo agora, 3:1. Ele diz: de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Os filhos de Deus e o mundo são tão diferentes entre si que o mundo não os conhece. E a razão para isso é dada por João. A razão para o mundo não conhecer os filhos de Deus é porque o mundo não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu Jesus quando Ele esteve entre nós. Isaías profetizou acerca disso, capítulo 53, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Jesus andou entre nós, fez incontáveis milagres, pregou as boas novas da salvação, uma mensagem de amor, esperança, paz. Ele disse que seria morto e que ressuscitaria ao terceiro dia. E tudo se cumpriu exatamente como tinha dito. E mesmo assim, o mundo não o conheceu. Esse mesmo mundo que continua a não conhecê-lo hoje. Eu trouxe aqui um vídeo para mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho esse ponto. Talvez vocês já tenham visto, mas preste atenção em algum desses depoimentos. Razão do meu viver, assim. O profeta, eu não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo, Buda. Jesus é tudo pra mim. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, você sempre chama: ai meu Deus, me ajuda, meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim. Que é uma força maior, assim, sobre nós. A gente tem que ter fé em alguma coisa. Então, serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como o meu irmão. Só precisa acreditar que ele existiu,
propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria, o Salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus, nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, em vez de pedir por Deus, Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, pra mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape. Para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Então você vê mais ou menos uma ideia do que o mundo vê sobre Jesus, né? O que o mundo pensa sobre Jesus. Talvez o áudio não esteja tão bom, eu vou tentar falar algumas coisas que foi dito aqui. Como você vê Jesus? Como um profeta. Eu não sei se vale a pena acreditar. Eu vejo Jesus como eu vejo Buda. É a única razão para quando temos um problema dizer, Deus me ajuda. Foi uma pessoa boa que passou pelo mundo. Não sei nem se acredito que ele existiu. O que me faz levantar todos os dias é uma força maior. Jesus é meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, basta seguir os seus bons exemplos. Uma pessoa normal como qualquer outra. Uma pessoa que não é nada do que realmente falam do que ele é. O meio para arrecadar dinheiro. Um cara muito firmeza. Jesus é a alegria. E por fim, Jesus é uma droga muito mais simples e gostosa do que a maconha. Quantos de fato atinge o alvo? Quantos conhecem verdadeiramente Jesus Cristo? O mundo, como a gente vê, continua não conhecendo a Jesus. E por isso, o mundo continua não reconhecendo os que são filhos de Deus. Porque não reconhecem o Filho de Deus. Por isso, que quando as pessoas no seu trabalho fazem grupinho para falar mal dos outros e você não participa, você sofre perseguição, você é excluído. Por isso que quando alguém te oferece uma maneira rápida de ganhar dinheiro, sem pagar imposto ou fazendo outra coisa fora da lei, você recusa, é chamado de louco. Por isso que quando você tem educado o seu filho homem, principalmente, a esperar para ter relação sexual somente no casamento, você é chamado de antiquado, de careta ou de coisas piores. Por isso que quando você não fica com as meninas da sua escola ou com os rapazes da sua escola, os seus amigos tiram onda contigo. É por isso que quando você diz que contribui regularmente e alegremente para o sustento de uma igreja, as pessoas te dizem que você está sendo enganado,
iludido. É por isso que quando você diz que vive a sua vida sobre a luz de um livro escrito há tanto tempo, as pessoas não entendem. Aliás, elas não nos conhecem porque elas nunca conheceram a Jesus Cristo. Quão bondoso é o nosso Deus de ter nos tirado deste mundo. Este mundo que é incapaz de conhecer a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não devemos olhar para essas pessoas aqui, dos depoimentos desse vídeo, de forma a ridicularizá-las. Pelo contrário, nós devemos ter imensa misericórdia delas, porque elas são naturalmente incapazes de crer. É por isso que nós devemos olhar com imenso amor pelos perdidos e proclamar o verdadeiro Jesus Cristo. Mostrar o Jesus Cristo das Escrituras, o Messias, o Filho de Deus, porque até pouco tempo atrás estávamos entre eles. E o que nos separou deles foi a imensa graça de Deus. A única coisa que nos separa das pessoas que não conhecem a Cristo é a graça de Deus. Entendendo, irmãos, essa incapacidade natural do ser humano em crer em Jesus, é que você compreende, por exemplo, as últimas palavras de Estevão antes de ser martirizado, de ser morto a pedradas. Em Atos 7, versos 58 e 60, diz que lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Estevão clamou pelo perdão de Deus para os seus acusadores, para aqueles que estavam atirando pedra nele para matá-lo. Por que Estevão tem essa atitude? Porque ele sabia que o homem é incapaz de fazer o bem. Ele é incapaz de crer em Jesus, a menos que Deus vos dê vida e façam com que eles nasçam de novo. E esse novo nascimento já ocorreu no verdadeiro cristão, e é o que possibilita a gente de pertencer à família de Deus. O verdadeiro cristão sempre será semelhante ao seu Senhor. Em primeiro lugar, pela postura semelhante. Em segundo lugar, por uma família semelhante. E por fim, aparência semelhante. Capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. João sai agora da afirmação de que todo verdadeiro cristão é filho de Deus, e isso é uma verdade absoluta, quer o mundo reconheça, quer o mundo não reconheça, todo cristão são filhos de Deus e não todas as pessoas. E o autor ele sai agora dessa afirmação para uma consideração sobre o que haveremos de ser. O apóstolo admite logo de cara que ele desconhece o estado exato da nossa condição dos filhos de Deus no céu. E é importante salientar aqui que tanto os apóstolos do Novo Testamento, como os profetas do Antigo Testamento, eles sabiam apenas o que Deus decidiu pelo seu propósito revelar, e nada além disso. Existem coisas que Deus não nos revela e que não sabemos. Por exemplo, o dia exato da volta de Cristo. Nós não possuímos todas as informações na palavra de Deus. E nós não devemos ficar especulando ou investigando coisas que Deus simplesmente não quis revelar a nós. O que sabemos pela palavra de Deus é que tanto a volta de Jesus quanto aquilo que nós haveremos de ser serão revelados a nós de maneira simultânea. Nós seremos glorificados com Ele. Conforme diz Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serão manifestados com Ele em glória. Por outro lado, o fato
de Deus não nos ter revelado todas as coisas, não quer dizer que nós não sabemos nada sobre o nosso estado futuro, sobre como seremos na eternidade futura. E o que nós sabemos? Sabemos o que João nos diz aqui, que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A ordem dos acontecimentos é muito clara aqui. Primeiro Jesus vai se manifestar, Ele aparecerá, nós veremos Jesus como Ele é, e aí finalmente seremos semelhantes a Ele. Irmãos, esse último ponto é um ponto um pouquinho mais teológico, mais teórico, mais denso. Eu vou tentar ser o mais simples possível. O homem, desde já, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. O fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus é o que nos traz valor, é aquilo que faz com que todo ser humano, seja cristão ou não, possua valor. Né? Todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, como sabemos, essa imagem ela foi manchada pelo pecado. Está distorcida por conta da desobediência humana. No verdadeiro cristão, ocorre como se Deus gravasse novamente essa imagem através do novo nascimento. O novo homem que o cristão assume, essa novidade de vida que o crente assume em sua conversão, foi criado segundo a vontade de Deus, em verdadeira retidão e santidade. Efésios 4, 22 e 24 nos diz que quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Desde o dia que nos revestimos do novo homem, no dia da nossa conversão, o Espírito Santo opera em nós, nos transformando, nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor. Paulo, em 2 Coríntios 3,18, diz que em todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Então esse texto de Paulo encaixa perfeitamente para a gente entender melhor o texto aqui de João. Na passagem de 2 Coríntios diz que a transformação é devida ao fato de estarmos com o rosto desvendados, contemplando a glória do Senhor. Deus desvenda os nossos olhos, para que a gente se torne capaz de ver a glória de Cristo, para poder reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É por causa disso que podemos então ser transformados de forma progressiva, cada vez mais parecidos com Ele. Então essas pessoas, Deus não existe, eu sou meu Deus, elas simplesmente não tiveram seus olhos desvendados para a verdade do Evangelho. Mas nós, como diz Paulo, contemplamos a Cristo como por um espelho, é o que diz Paulo. É importante dizer que os espelhos da época de Paulo não são tão bons quanto os nossos hoje em dia, onde a gente tem uma imagem nítida, né? Naquele tempo a imagem era refletida num metal, era distorcido, e essa é a ideia que Paulo quer trazer, a ideia de que a gente pode reconhecer que é Jesus, nós conseguimos reconhecer a figura de Jesus, mas não ainda de forma nítida, não ainda de uma maneira plena. Quando nós vimos Jesus como Ele é, então, não apenas o nosso rosto vai estar desvendado, mas o rosto de Cristo. Nós seremos finalmente e completamente semelhantes a Ele, incluindo os nossos próprios corpos. É o que diz Filipenses 3,21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou ainda 1 Coríntios 15:49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Isso é o que Deus decidiu nos revelar de como seremos na eternidade. E deve ser suficiente para todos nós saber que no último dia e pela eternidade estaremos com Cristo e seremos como Cristo. Então, uma palavra para aqueles que querem saber uma revelação completa de como seremos, aqueles que querem saber a todo custo, com exatidão, como que vai ser a eternidade. Sejamos contentes em esperar esse dia com o conhecimento que Deus decidiu nos revelar. Não devemos nos preocupar com isso. Nós precisamos reconhecer que devemos parar onde a Bíblia para.
Não podemos ir além daquilo que a Bíblia não nos revela. Devemos buscar ter sabedoria em até onde podemos ir com as nossas conclusões, com os nossos estudos, com os nossos debates teológicos, e saber o momento de parar, onde a Bíblia não é clara nisso, eu não sei. A que idade teremos no céu? A Bíblia não nos diz. Nós podemos imaginar, ter alguma ideia, mas tudo é suposição. Deus não quis nos revelar essas informações. Nós devemos ter coragem, irmãos, para defender aquilo que a Bíblia é certeira em afirmar e ser tolerante também naquilo que ela não é conclusiva. A Bíblia nos diz que certamente Jesus voltará. Que essa certeza deve mover o verdadeiro cristão para uma vida semelhante ao seu Senhor. Isso é algo que nós não podemos negociar. Jesus vai voltar. Se você nega isso, você nega as Escrituras. Quando Jesus vai voltar, não sabemos. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, ele sempre será semelhante ao seu Senhor, com uma postura semelhante, uma família semelhante e uma aparência semelhante que vai durar eternamente. Para concluir o verso 3 do capítulo 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, concluindo aqui essa porção da Epístola de João, a razão pela qual o autor escreve a respeito da volta de Cristo e do seu estado final, não é apenas para nos trazer informações teológicas sobre o assunto. A razão é prática, é ética. A esperança cristã é sustentada pelo retorno de Cristo e sua glória. Esse retorno inclui, segundo João nos mostra aqui, a sua manifestação, a nossa visão dele e o cristão se tornando semelhante a ele. E esta é uma esperança certeira. Não é como as esperanças que o mundo tem, irmãos, que o mundo sustenta, aquela esperança do tipo, eu tenho esperanças que o mundo vai se tornar um lugar mais justo. Quem garante que isso vai acontecer? A esperança cristã, ao contrário, ela possui um firme fundamento. As promessas de Jesus Cristo. E o cristão que fixa a sua esperança na volta de Jesus, ele tende a viver uma vida de purificação e santificação. É isso que João diz aqui nesse versículo. Toda pessoa que tem essa esperança da volta de Cristo, de que pode ser hoje o dia em que eu vou me encontrar com o meu Senhor, quando você vive sobre essa luz, essa ótica, você naturalmente vai buscar ter uma vida mais pura, mais santa. Nós vivemos sempre sobre a influência daquilo que tem mais valor para nós. Se eu vivo sobre a luz da eternidade, que pode chegar hoje mesmo, eu sou muito mais cuidadoso com os meus atos e escolhas. Além disso, como vimos anteriormente, se Jesus é justo, nós devemos praticar justiça, para que a gente não seja envergonhado na sua segunda vinda. Sobre esse mesmo raciocínio reside o fato de que o cristão busca a pureza, porque Jesus é puro. Nós devemos com isso, irmãos, nos assegurar de que o processo de purificação já iniciou em nossas vidas. Nós devemos ter a certeza disso, sabendo que somente o sangue de Jesus é que pode nos limpar da nossa corrupção, do nosso pecado, da nossa culpa, mas nós temos um papel a desempenhar. Nós temos que lutar com todas as forças para vivermos uma vida de luta constante contra o pecado. Uma luta constante em se tornar mais parecido e semelhante com Ele. E textos bíblicos para dar base para isso, 2 Coríntios 7,11. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, nos aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Pedro 1, 22 e 23. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente.
Somente os que forem semelhantes a Cristo farão parte do seu reino eterno. 3 perguntas, irmãos, para a nossa meditação pessoal. A minha vida tem mostrado para as pessoas ao meu redor o Deus que eu sigo ou o mundo que eu sigo? Eu consigo possuir o mesmo entusiasmo que o apóstolo João em contemplar que grande amor Deus teve por mim, me resgatando do meu próprio orgulho, do meu próprio pecado, da minha incapacidade, a ponto de permitir que eu seja chamado filho de Deus? Eu contemplo isso com alegria. E por fim, será que eu anseio pelo dia em que serei transformado de uma vez por todas e serei semelhante a Jesus e viverei eternamente com Ele? Será que eu anseio por esse dia? Que nós possamos meditar nessas questões, irmãos, durante essa semana que inicia, porque a resposta delas falará muito sobre o caminho que eu tenho trilhado a minha vida, o caminho estreito ou o caminho largo. Vamos orar.